assim em casa, no nosso momento, né? E como é bom nascer essa necessidade de orar no coração da gente, porque isso não é uma coisa do ser humano, é uma coisa que já está atendendo ao toque do Espírito Santo. Porque, por vontade própria, o homem não oraria, o homem não olharia para Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, bem no comecinho, verso 1. Aqui já está um fato muito interessante. Eu vou ler. Aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disseram um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Como também João ensinou os seus discípulos. Aqui, se nós formos ver, Jesus tinha acabado de fazer a sua comunhão com Deus, a sua oração. Os discípulos que andavam, conversavam com Jesus, viam Jesus face a face, ouviam as palavras direto da boca de Jesus. Começou a nascer no coração deles a necessidade de orar. Eles queriam orar, então, Senhor, ensina-nos a orar. E o interessante, a própria Bíblia, o texto aqui já está dando uma revelação. Não era um discípulo que teve essa vontade, porque não está no nome citado, porque a Bíblia fala é o seguinte: um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, então ensina-nos a orar. Isso mostra que até então os discípulos estavam agrupados, estavam juntos, não foi um caso isolado. O fator da oração, muitas vezes, os mais grandes já sabem, mas as crianças talvez não saibam. O fato da oração não é se ficar de joelho o dia inteiro, mas o fato de se passar o dia conversando com Jesus, falando com Ele, transformando Jesus no seu melhor amigo. Convida Ele para brincar com você, fala o que você está sentindo para Jesus. Esse eu acho que é o espírito da oração, é você conseguir transformar Jesus no seu melhor amigo. Conversa com Ele como se Ele estivesse do seu lado. Isso que a Bíblia fala que você tem que orar sem cessar. Mas Jesus também nos deixou uma lição e nos ensinou a maneira correta de fazermos a oração, porque Ele também fala que se a oração se torna repetitiva, de nada vale. Eu convido os irmãos para voltar um pouco mais atrás, até Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Ali Jesus já está dando mais um ensinamento para os discípulos que fica para nós hoje. E ele fala assim: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O fato de Jesus ter passado esta oração, justo esta oração para os discípulos, aqui já está ficando muitos ensinamentos para nós. Eu acredito finalmente que cada vírgula constada na Bíblia não está ali por acaso, ela tem um significado, a gente tem que prestar atenção nisso. Quando ele já começa dizendo: orais assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, já entra algumas questões. Eu, por fato de ser discípulo, andar pela cidade inteira, carregar inúmeras pessoas, já aconteceu de pessoas quando desceram do carro, ela batendo no meu ombro, mas que eu pedi para os pais te guiar. Eu fiquei pensando, esse pai é esse, né? Então, eu acho que
Existem muitas entidades, muitas religiões, e cada uma tem os seus respectivos pai que eles consideram, mas aqui Jesus já está deixando bem claro: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não existe nenhum outro ser nesse mundo a ser santificado, e muito menos que seja um Pai que esteja no céu, a não ser o único Pai que seria o nosso Criador. Capítulo 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitas vezes a gente acaba pensando: poxa, eu vou para o céu, vou ter uma vida boa no céu, Jesus vai vir me buscar. Mas a gente tem que entender que a vontade de Deus tem que ser feita na nossa vida enquanto a gente estiver aqui. Porque a partir do momento que a vontade dele não for feita na minha vida enquanto eu estiver aqui, eu não vou poder desfrutar de uma vida lá. Eu tenho que aceitar as vontades, os planos de Deus para a minha vida aqui, nessa terra. Porque da mesma maneira que Ele faz a vontade dele lá no céu, eu tenho que aceitar que Ele faça aqui na terra, na minha vida. Capítulo 11. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Você já pensaram que interessante se você pedisse o pão para Jesus e Jesus te dá um cesto de pão? Aí você come o pão hoje. Hoje o pão está quente. E amanhã? Amanhã, infelizmente, nós teremos pão dormido. Eu acho que mais um dos ensinamentos de Jesus nesse ponto seria o fato de que nós pedirmos para Jesus o pão para cada dia. Hoje de manhã eu pedi pão para Jesus. Ele me deu o pão de hoje. Ele não me deu para amanhã. Quando eu me levantar amanhã de manhã, eu vou ter a necessidade de me ajoelhar e pedir para Ele novamente o pão diário para quinta-feira. Então, isso já é um ensinamento de Jesus, ou seja, me procure diariamente. Não somente uma vez me pedindo pão que eu vou para alimentar o resto da vida. Me procure diariamente. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Continuando. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A coisa complica. Eu fico imaginando, vamos imaginar juntos essa situação aqui. Eu peço que os irmãos fechem os olhos e imaginem que Deus está na frente de vocês agora. Podem fechar os olhos. Imaginem que Deus está na frente de vocês e aí vocês estão falando: Senhor, perdoa as minhas dívidas, as minhas falhas, assim como eu tenho perdoado aqueles irmãos que estão me devendo, aqueles irmãos que têm feito algo para mim. E aí Deus pega na tua mão e fala para você: filho, tem certeza que tu quer que te perdoe do mesmo jeito que tu tem perdoado os teus irmãos? É esse perdão que tu quer que te dê? Nós temos dificuldade de perdoar. E aqui Jesus está dizendo que nós temos que aceitar o perdão de Deus e perdoar o nosso próximo da mesma maneira, da mesma compaixão e misericórdia que Ele nos perdoa. Tem um texto mais interessante, mais na frente, que mostra o fato do ser humano ter dificuldade. Eu vou convidar vocês para pular umas páginas mais para frente, lá no capítulo 18, em Mateus ainda. Capítulo 18, a partir do verso 21. Isso aqui é interessante, que envolve um relato de Pedro. Né? O Pedro, até certa forma, no começo, quando Pedro começou a seguir a Jesus, Pedro não estava seguindo Jesus por amor ou porque ele queria evangelizar. Pedro, na verdade, ele estava seguindo Jesus porque ele tinha um grande interesse. Era um discípulo, mas era interesseiro, porque ele era humano. E o grande interesse de Pedro era: Jesus vai formar um reino. Se eu estiver em evidência, Ele está sempre me vendo o que eu estou fazendo. Assim que Ele fala, Ele grita, eu sou o primeiro a pular e levanto a mão, eu vou estar sempre às vistas. E até aquele jeito popular,